um lado temos o Acer Aspire 5, um dos notebooks mais completos e que tem um dos projetos mais consolidados do mercado, justamente porque ele entrega uma boa construção, um bom desempenho, uma tela IPS e ainda tem a possibilidade de fazer um upgrade de memória RAM. Do outro lado nós temos o Vaio FE16, que é um projeto novíssimo que acabou de entrar no mercado brasileiro e que veio para destronar o Acer Aspire 5, já que ele também entrega um bom desempenho, tem uma tela mais atual e ainda por cima você consegue fazer o upgrade de RAM nos dois slots. E a missão de hoje é fazer um comparativo direto entre essas duas máquinas para saber qual que é a melhor para o seu uso específico. Inclusive, se você quiser comprar qualquer uma dessas máquinas que a gente vai mostrar nesse vídeo, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E caso você queira aproveitar ainda mais ofertas, a gente também vai deixar o link aqui na descrição do nosso grupo de ofertas, que lá a gente manda diariamente as melhores ofertas de notebooks, tablets, celulares e também diversos cupons que vão aparecendo. E se você quiser aproveitar ainda mais, você pode entrar na nossa comunidade. Então, tô te esperando lá. Eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra as chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto! Agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. Então bora começar esse comparativo em design e construção. O Acer Aspire 5 equipado com processador Ryzen, ele tem uma construção que mescla o metal e o plástico. A tampa da tela é construída em alumínio de ótima qualidade e todo o restante é construído nesse plástico de excelente qualidade. Na parte de dentro nós temos esse teclado bem gostosinho que conta com um teclado numérico. Ele também tem um touchpad de qualidade boa, mas poderia ser um pouquinho maior. Só que um dos pontos negativos é que ele conta com um design um pouco mais antigo, que tem essas bordas tanto na parte de cima quanto aqui na parte de baixo que são bem mais grossas. E isso acaba refletindo também na parte do teclado, já que tanto essa parte de cima quanto a parte de baixo acaba sendo maior, o que acaba tornando o Acer Aspire 5 um notebook um pouco mais, assim, com design antigo, né? E tem gente que vai acabar não gostando muito, principalmente porque ele acaba sendo um pouco mais grosso e um pouco mais pesado. Já o Vaio 16 FE tem esse design que é muito mais atual, mas ele peca bastante na construção, já que ele possui uma construção completa em plástico que tem uma qualidade um pouco inferior à do Acer Aspire 5 e a dos notebooks da Asus nessa faixa de preço, já que ele parece um pouco aquele plástico que você vê em brinquedo, sabe? Um plástico mais, com aparência mais frágil e bem mais liso. Só que na parte do design, com certeza o Vaio FE16 leva vantagem porque ele já tem esse sistema de alavanca que acaba facilitando o processo de refrigeração do notebook. Então sempre que você abrir o notebook, ele vai conseguir levantar a parte de baixo e consequentemente ele vai conseguir ficar bem mais geladinho, né? Só que por outro lado, esse sistema aqui acaba forçando muito a tampa do notebook. Então dá pra ver que sempre que a gente tá fazendo esse movimento, a tampa dá uma torcidinha, né? Então, caso você tenha um notebook desse, eu recomendo que você não fique fazendo isso aqui muito, beleza? Outra coisa bem legal do Vaio FE16 é a sua tela com proporção 16:10, que acaba dando esse design mais quadradinho, né? Que você acaba vendo nos notebooks mais caros, inclusive nos MacBooks. Então, se a gente colocar lado a lado o Vaio FE16 com o Aspire 5, dá pra ver a diferença na tela. Então, se liga, tanto no tamanho, né? Que essa tela aqui é bem mais alta, mas se eu virar pra vocês, vai dar pra ver que a tela é bem mais quadrada. Então, uma tela com proporção 16:10 é bem melhor do que uma tela com proporção 16:9. Já na parte de dentro, o Vaio FE16 tem um bom teclado que é até mais espaçado e acaba sendo mais ergonômico, e ele também conta com um teclado alfanumérico. Só que o touchpad fica muito para a esquerda. Dá para ver que ele está completamente deslocado para a esquerda do notebook, sendo que ele poderia ser no meio, já que a gente desmontou esse notebook e viu que essa parte aqui só tem a bateria. Então, em design e construção, eu vou dar um empate, já que esse aqui possui um design melhor, mais atual, né? Enquanto que o Aspire 5 possui uma construção melhor, mas com um design mais antigo. E agora, bora para as conectividades. Na lateral direita do Acer Aspire 5, ele tem a conexão para o carregador, uma porta de rede, porta HDMI, duas portas USB tipo A, uma porta USB tipo C, que infelizmente não serve nem para carregamento e nem para vídeo. E do lado direito temos uma porta USB tipo A e uma porta de áudio. Já o Vaio FE16, do lado esquerdo tem a porta de carregamento, uma porta USB tipo A, uma porta para cartão de memória do tamanho grande, a porta de áudio e do lado direito tem uma porta de rede, a porta HDMI, duas portas USB tipo A e uma porta USB tipo C, que infelizmente
infelizmente também não é compatível nem com carregamento e nem com vídeo. Então em conectividades a gente também vai ter que dar um empate, já que eles têm basicamente as mesmas conexões. E agora bora conhecer a tela desses dois notebooks. O Acer Aspire 5 vem equipado com painel IPS com resolução Full HD e com proporção 16:9, que normalmente é o que você encontra dos notebooks entre 2 a 3 mil reais. Inclusive, como eu mostrei para vocês em vários vídeos que a gente fez de análise completa do Aspire 5, essa tela aqui é muito bacana para aquelas pessoas que querem consumir conteúdo, dar uma jogadinha, trabalhar com imagem ou às vezes com vídeo e no geral vai entregar um bom desempenho. E diga-se de passagem que uma tela IPS, mesmo que seja mais simples, é muito melhor que qualquer tela TN, já que a maioria dos notebooks que a gente mostrou aqui no canal, entre 2 a 3 mil reais, estão vindo com tela TN. Então a tela IPS do Aspire 5 realmente é muito boa para essa faixa de preço. E eu acho que ele perderia só pro Galaxy Book 4. Inclusive, se liga só nas imagens da tela do Acer Aspire 5. Dá para ver que tem um ótimo contraste, tem um ótimo brilho e ainda por cima não distorce as cores dependendo do ângulo de visão. Já o Vaio FE16 veio equipado também com um painel IPS com resolução Full HD, só que aqui a gente tem uma proporção 16:10. E agora dá uma olhada nas imagens dessa tela e a qualidade que ela entrega. Eu confesso para vocês que eu fiquei bem surpreso de um notebook fabricado pela Positivo, né? Porque se você não sabe, atualmente os notebooks da Vaio são fabricados, distribuídos e garantidos pela Positivo. E eu fiquei surpreso de um notebook de uma marca menor ter mais qualidade do que vários notebooks de marcas gigantes como a Acer, a Asus e até a HP. E agora dá uma olhada na comparação direta entre a tela do Acer Aspire 5 e a tela do Vaio FE16. Dá pra ver que na questão de cor, parece que a tela do Vaio FE16 é um pouquinho melhor, até porque tem um brilho um pouco mais alto, mas no geral as duas telas são boas. E aqui eu poderia dar um empate, mas como a tela do Vaio FE16 é uma tela mais nova, tem uma proporção melhor, ele merece o ponto. Mas lembrando que a tela do Acer Aspire 5 não é ruim, beleza? É só porque a tela do Vaio FE16 é realmente superior. E agora para conhecer o hardware e o desempenho desses dois notebooks. O Acer Aspire 5 vem equipado com o processador Ryzen 7 5700U. Você encontra ele na versão com 8, 12 ou 16 GB de RAM, que no caso é DDR4 rodando a 3200 MHz. E já no armazenamento você encontra ele tanto com 256 ou 512 GB. Já o Vaio FE16 também vem equipado com processadores da AMD, só que você pode escolher entre o Ryzen 5 ou o Ryzen 7. Você encontra ele com 8, 16 ou 32 GB de RAM e no armazenamento versões que vão de 256 GB até 1 TB. E a memória RAM do Vaio FE16 também é DDR4 rodando a 3200 MHz. No benchmark no Performance Test, o Acer Aspire 5 atingiu 17.785 pontos no teste do processador e 2.492 pontos no teste de processamento da placa de vídeo integrada, já que esses dois notebooks não possuem uma placa de vídeo dedicada. Já o Vaio FE16 no mesmo teste atingiu 16.552 pontos no teste do processador e 2.400 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Então dá pra ver que o desempenho é realmente muito parecido, só que os resultados do FE16 vieram na versão com o Ryzen 5. Então se você quiser comprar a versão com o Ryzen 7, você vai ter basicamente o mesmo desempenho do Aspire 5. Ou seja, quase 18 mil pontos no teste de processador e cerca de 2.500 pontos no teste da placa de vídeo integrada. É óbvio que no vídeo de análise completa que a gente produziu sobre essas duas máquinas, inclusive se você tiver qualquer dúvida, dá uma olhada lá, viu? Porque a gente tem mais de 3 vídeos sobre essa aqui e, se eu não me engano, quase 2 vídeos dessa aqui, porque tem um que tá quase saindo, beleza? Então qualquer dúvida que você tiver, você pode dar uma olhada no vídeo. E aí nesses vídeos a gente fez muitos testes, rodando programas pesados, rodando programas de edição e também jogando. E lá a gente conseguiu abrir jogos como Fortnite, CS2 e até Red Dead Redemption 2. Então se liga só, o Acer Aspire 5 consegue rodar Fortnite na faixa dos 60 a 70 FPS. E o legal é que fica com uma boa jogabilidade e se você quiser um desempenho acima dos 100 FPS, basta colocar o preset no médio, já que a gente testou no modo desempenho com o preset no épico. A gente também conseguiu abrir o Red Dead Redemption 2 e aqui o desempenho ficou na faixa dos 30 FPS. Obviamente isso aqui não é a melhor condição de jogo, mas é interessante que um notebook sem placa de vídeo dedicada rode um jogo como esse. Já o Vaio FE16 também conseguiu rodar Fortnite com preset no épico no modo desempenho acima dos 70 FPS. Uma coisa bem legal é que ele aqueceu bem menos do que o Aspire 5, já que aparentemente o sistema de refrigeração é um pouquinho superior. E a gente também conseguiu rodar o Red Dead Redemption 2 com preset no baixo, resolução Full HD na faixa dos 30 FPS. Então no quesito desempenho a gente tem mais um empate, já que basicamente os dois notebooks têm o mesmo desempenho. Até porque o processador é praticamente o mesmo, né? E agora bora para uma das partes mais importantes dessa análise, que é justamente desmontar essas duas máquinas. E aqui a gente vai ver tanto a dificuldade para você poder desmontar a máquina, quanto a qualidade de construção interna desses aparelhos. Para desmontar o Acer Aspire 5 é muito fácil, basta remover todos os parafusos aqui da parte de baixo e depois você vai soltando as travinhas com auxílio de uma ferramenta
de plástico. E essa aqui é a parte interna. Dá pra ver que tem uma construção mais robusta, tem possibilidade de fazer o upgrade de RAM, apenas em um slot, né? E também tem a possibilidade de você colocar um SSD SATA. E para desmontar o VAIO FE16 também é muito fácil. Basta remover os 13 parafusos que ficam aqui na parte de baixo e soltando as travinhas com o auxílio de uma ferramenta de plástico e pronto. Essa aqui é a parte interna. Dá pra ver que a construção é um pouco mais simples, principalmente se a gente olhar o tamanho reduzido da placa-mãe, né? Mas o legal é que ele tem um sistema de refrigeração com heat pipe duplos, tem 2 slots para fazer o upgrade de memória RAM e você também pode trocar o SSD NVMe. Então no quesito de desmontagem deu para ver que é bem fácil desmontar as duas máquinas e fazer o upgrade. Só que no quesito de construção interna, aí tem muita diferença entre os dois notebooks. Já que o Acer Aspire 5 tem uma construção bem mais robusta, só que infelizmente não tem a possibilidade de fazer o upgrade nas duas memórias RAM. Já o VAIO FE16 tem uma construção muito mais simples. Como dá para ver, a placa-mãe é bem pequenininha, a bateria fica ali meio no espaço vazio e dá a impressão de uma construção muito mais simples. Até porque realmente é, né? Tanto a construção externa quanto a construção interna. Então é justamente por isso que o Acer Aspire 5 leva esse ponto. E por fim, bora conhecer a bateria desses dois notebooks. O VAIO FE16 vem equipado com uma bateria de 55 Wh, que nos nossos testes de reprodução contínua de vídeo conseguiu entregar uma média de descarregamento na faixa de 16%, que entregaria uma autonomia entre 5 a 7 ou 8 horas dependendo da sua forma de uso. Já o Acer Aspire 5 vem equipado com uma bateria menor, de apenas 48 Wh, que entrega uma autonomia entre 3 horas e meia até 7 horas de uso, dependendo do seu uso. Mas lembrando que essa parte do uso é muito específica para cada usuário. Então tem gente que vai usar o brilho da tela em 50%, tem gente que vai usar o notebook no modo desempenho. Então isso aí vai depender demais do seu uso. Se você usa no extremo, espere mais ou menos umas 3, 4 horas de autonomia. Ou menos, né? Dependendo da forma. Mas se você usa de boa, espere ali de 6 a 7 horas nos dois notebooks, beleza? Então no quesito bateria, o VAIO FE ganha esse ponto. Então depois desse comparativo, deu para perceber que os dois notebooks entregam sim um bom desempenho, entregam uma boa tela e a possibilidade de fazer upgrade. E junto com isso, possivelmente vem a dúvida sobre qual notebook escolher, já que atualmente eles também custam na mesma faixa de preço, ali entre R$ 2.700 a R$ 3.200, e deve ser justamente por isso que você caiu nesse vídeo, né? Mas, depois de tudo que a gente falou aqui, eu vou dar a minha opinião sincera e também vou mostrar para você qual notebook você deveria escolher de acordo com o seu uso. Porque no final é justamente você que vai ter que saber qual máquina atende melhor o seu uso específico. Afinal, é o seu uso específico. Então, se você está procurando uma máquina que entregue um bom desempenho, que tenha uma boa construção, que tenha uma boa tela e que já esteja consolidado no mercado, possivelmente o Acer Aspire 5 vai ser a melhor opção para você. Até porque esse notebook já está sendo vendido há mais de um ano, né? Então tem milhares e milhares de unidades que são vendidas e ele já foi testado de forma exaustiva. Inclusive tem 3 vídeos aqui no canal, né? Mostrando todos os testes, desmontagem, a gente jogando nessa máquina e realmente é uma máquina muito validada. Mas caso você queira um notebook um pouco melhor, entregando especificações superiores como uma tela com proporção 16:10, que também tem cores melhores, entregando a possibilidade de fazer upgrade nos 2 pentes de RAM, coisa que não tem, né, no Acer Aspire 5, já que aqui você pode trocar apenas um pente da memória RAM, já que o outro está soldado na placa-mãe. E ainda por cima você quer um notebook com design um pouco mais atual, como é o caso do VAIO FE16, então com certeza esse aqui vai ser o notebook perfeito para você, desde que você esteja disposto a investir a sua grana num projeto mais novo que ainda não foi validado no mercado, já que esse notebook foi lançado há pouquíssimos meses e ainda não tem aquele teste mais exaustivo, aquele teste de anos com o notebook, né? Então esse notebook ainda não foi completamente validado pelo mercado. E agora eu quero saber qual que é a sua opinião sobre essas duas máquinas. Você investiria a sua grana num projeto mais novo como o VAIO FE16 ou você prefere investir num projeto que é mais validado pelo mercado, que muitas pessoas já compraram, já testaram e também já testaram a qualidade desse projeto? Então deixa aí nos comentários que eu quero saber qual que é a sua escolha. E caso você queira comprar qualquer uma dessas máquinas ou upgrade compatível com elas, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente e a gente também vai deixar o link aqui do nosso grupo de ofertas, porque lá sempre você encontra esses notebooks aqui com desconto de 100, 200 e até 300 reais. E caso você conheça algum notebook que tenha características parecidas com esses e também possua um preço parecido, deixa aqui nos comentários que em breve a gente vai trazer e se ele for realmente bom a gente pode acabar te enviando. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!